Bom, novamente, agradeço a presença de todos e a atenção, claro. Vamos falar algumas palavras aqui a respeito da cirurgia, o que a gente acha que é importante que vocês saibam, enfim. E também, obviamente, vão estar abertos para que se retire as dúvidas de vocês. Então, enfim, né, o que é exatamente a estimulação cerebral profunda, né? Então, normalmente, existem, e o procedimento ele tem algumas fases, a gente vai falar disso, mas, em geral, estimulações elétricas, o cérebro é uma maquininha bem complicada, né? Mas é uma maquininha eletroquímica, né? Muita coisa cabe aí dentro, né? É uma parte do que nós somos vem do cérebro. Então, e quando falta alguma substância do tipo dopamina, as coisas se alteram. Então, para que a gente se movimente, para que a gente tenha um pensamento, para que a gente tenha emoções, qualquer função cerebral, é necessário que várias regiões do cérebro se comuniquem entre si, para que haja, então, por exemplo, um movimento harmônico. E quando falta dopamina, falta o óleo na engrenagem, falta a comunicação ou a sintonia, como se fosse uma sintonia daqueles rádios antigos. Hoje em dia nem isso a gente tem mais, né? De sintonizar o rádio, mas enfim, falta a sintonia para que a informação possa trafegar nessas estruturas, que elas entrem então em sintonia para que haja um movimento. Quando a dopamina falta essa sintonia. E essa alteração culmina em algumas hiperatividade ou alteração em alguns núcleos do cérebro que os neurônios ficam ativos além do que deveriam. Então, o implante do eletrodo, e não é qualquer região, né? Então, assim, o implante do eletrodo ele deve ser exatamente nessa região que está hiperativa, para que a gente consiga diminuir a atividade desse grupo de células, para que não a dopamina em si, mas um outro mecanismo, a gente não devolve propriamente dopamina, quem faz isso é mais a medicação, mas a gente devolve a sensibilidade desse circuito cerebral à dopamina. Então, a gente não dá mais dopamina, a gente regula quão sensível esse circuito é à dopamina. Então, mais ou menos isso que o estimulador ligado continuamente ou de modo intermitente faz no cérebro. Então, é muito importante que essa corrente elétrica seja, enfim, estimulada, seja colocada numa região específica. Então, por isso que, apesar de os estímulos e o principal do aparelho estar no gerador, precisa de uma condução numa região específica do cérebro. Não é qualquer região que pode ser estimulada. Então, existem vários alvos, cada um promove um tipo de correção, né, do circuito cerebral, mas essa é a ideia geral. Por isso que precisa implantar um eletrodo numa região específica. Não dá para fazer de fora para dentro, por exemplo, né? Porque senão estimularia outras questões. A Fran falou sobre a estimulação magnética, que é mais para as regiões mais expostas do cérebro, né? Que a gente chama de regiões corticais. E é por isso que a estimulação é chamada de profunda, porque é uma região específica que você deve estimular lá e não outras regiões. Então, a repercussão positiva desses estímulos é regular ou melhorar a sensibilidade do circuito cerebral que controla o movimento, à dopamina que está em falta por conta da doença. Então, os eletrodos estão aqui. Então, a parte principal da cirurgia é o implante, né? Chegar no local que o paciente precisa. E ele é ligado, então, através de extensões. Então, são duas pequenas incisões aqui, onde cada um dos lados. Essa é outra coisa bem interessante do DBS em si, que ele permitiu que os dois lados do cérebro fossem tratados ao mesmo tempo. Então, isso foi um avanço enorme, porque antes disso fazíamos cirurgias de microlesões, mas em geral se fazia microlesão de um lado, meses ou anos depois do outro lado. Então, esse era a rotina que se fazia antes, né?
15, 20, 30, 40 anos atrás. E o DBS veio trazer a possibilidade de o paciente ser tratado como um todo. Então, isso foi algo, talvez tenha sido a coisa mais interessante que o DBS trouxe. E aqui fica o gerador, né? Como dizem os cardiologistas, esse espacinho aqui foi feito para colocar marca-passo. Mas, enfim, então a gente também aproveita essa região logo abaixo da clavícula, que é uma região que, se tem algum incômodo, ele é o menor possível, então ele fica, e é tudo, obviamente, por baixo da pele, né? Não há nenhuma parte do sistema que fica exposto. Tá? Então, com essas palavras aí, um pouco, enfim, o que eu entendo por estimulação cerebral profunda. E, em geral, a estimulação perdura por vários anos. Então, é necessário, e ela acompanha o paciente ao longo dos anos. Então, isso é bem importante. E ela pode ser modificada. Ela não só pode, como é necessário que seja modificada ao longo das visitas e do acompanhamento do paciente. Isso é feito numa consulta em consultório, enfim, não há necessidade nenhuma de invasividade para isso. Então, quem que é candidato à cirurgia? Todas as pessoas com Parkinson vão precisar de cirurgia? Não. Algumas. Então, quem são, né? Quem seriam? A Gabriela já falou muito bem, eu gostei bastante do jeito que ela tratou, porque, assim, nem todas as pessoas que poderiam fazer cirurgia necessitam de cirurgia. Então quando? Quando os tratamentos, mesmo que optimizados, não estão conseguindo melhorar os sintomas e o paciente tem queda da sua funcionalidade e qualidade de vida. Esse, no nosso entendimento, é o momento que cirurgia pode ajudar. Então, vamos lá. Obviamente, para fazer cirurgia de Parkinson, parece uma brincadeira, né? Mas para fazer cirurgia de Parkinson tem que ter o diagnóstico de Parkinson, como o Pedro falou, isso nem sempre é tão óbvio, né? As medicações, então, que faziam efeito antes, passam a não fazer tanto efeito, e tem, enfim, dificuldades maiores, né? Como dificuldade à locomoção, o tremor com maior, que traz dificuldade. Lembrar que cirurgia não é só para quem tem tremor. Na verdade, 1/3 das pessoas com Parkinson não tem tremor, nunca tiveram tremor, mas mesmo assim podem ser beneficiadas com tratamento cirúrgico. A lentidão dos movimentos, que é um dos sintomas mais precoces e que atrapalha muito, né, as pessoas. E a dor também é uma indicação, dor relacionada à doença de Parkinson, né? Não dor de hernia de disco, dor de encostei o pé em algum lugar, dor de um corte, não esse tipo de dor, a dor que é relacionada à doença, aquela dor que ocorre principalmente de um lado do corpo. Meu lado pior é o lado esquerdo, então eu tenho mais dor do lado esquerdo, na região do ombro, braço, ou região lombar, perna ou coxa. Então, assim, esse tipo de dor que se agrava quando o remédio para de fazer efeito, parece, não é, mas parece mágica, as pessoas têm uma melhora muito importante da dor, isso a gente viu ao longo do tempo. E o tremor, quando há muito tremor, e o tremor, mesmo que os outros sintomas estejam bem controlados com a medicação, o tremor ainda escapa. Então, esse, por si, é uma indicação da cirurgia, e, obviamente, como a Gabriela falou, quando todo o conjunto a pessoa tem mais dificuldade e a qualidade de vida é diminuída, aí sim, cirurgia também tá indicada. E aí, a idade e o momento, né? Então, tem uma idade específica ou tem idades limites? Na verdade, não há, né, idade limite para a cirurgia. Nem tão jovem e nem tão idoso. Doutor, mas eu tenho 107 anos, posso fazer cirurgia de Parkinson? Eu nunca tive essa pergunta real no meu consultório, mas eu já tive perguntas parecidas com essa. Eu tenho 82 anos, eu posso fazer cirurgia de Parkinson? Eu tenho 86 anos, eu posso fazer cirurgia de Parkinson? Eu tenho 32 anos, eu posso fazer cirurgia de Parkinson? Essas foram perguntas reais da minha prática. Eu já tive essas perguntas e a resposta é depende. Como toda boa resposta, depende. Por quê? Porque não é tão simples assim.
Tem gente com mais idade que não precisa de cirurgia, tem gente com menos idade que não precisa de cirurgia. Mas esses dois extremos que eu citei estão dentro, no nosso entendimento atual, de pessoas que podem se submeter à cirurgia de Parkinson. Ah, doutor, mas eu tenho 86 anos e tenho doença do coração, do pulmão, tenho problema renal, etc, etc. Será que seria interessante eu fazer cirurgia? Às vezes, porém, na verdade, poucas vezes na nossa prática, questões clínicas podem dificultar qualquer procedimento cirúrgico. E como essa é uma cirurgia, a gente tem que pesar risco-benefício nesses casos. Então, isso é algo que eventualmente limita. É raro, por algum motivo, a maior parte das pessoas com Parkinson não tem muitas outras doenças, mas às vezes isso pode acontecer. Então, questões clínicas podem trazer dificuldades, como eu disse. O que limita é a indicação específica. Será que essa pessoa vai se beneficiar? Então, o que a gente entende hoje, poucos são os tratamentos que nós temos preditores. Será que eu estou com pneumonia? Será que esse antibiótico vai melhorar a minha pneumonia ou aquele antibiótico? O médico também não sabe, mas ele tem uma ideia. Então, em X% das vezes, quem tinha uma pneumonia desse tipo tratou com tal antibiótico. Então, isso é o que se tem de conhecimento em geral para qualquer tipo de tratamento médico. A cirurgia de Parkinson, como outros também, claro, mas tem uma prerrogativa interessante, que nós temos avaliações prévias que se correlacionam bastante com a possibilidade de melhora. Então, assim, quem está com a cuca boa, vamos dizer assim, que tem a cognição preservada, apesar de ter Parkinson, que a maior parte das vezes não há alteração, é um ponto positivo, muito positivo. Quem tem certas alterações neuropsiquiátricas, ainda assim, a Fernanda até falou a respeito disso, eu achei interessantíssimo ela lembrar que, por exemplo, depressão e ansiedade podem melhorar com a cirurgia. Então, não são um limitante para a cirurgia. A outra é quem responde a levodopa. Isso eu sei disso, dá nó na cabeça das pessoas. Não, mas espera aí. Se eu respondo a levodopa, não preciso fazer cirurgia? Sim ou não? Quem é leigo, não estou dizendo médico, quem é leigo em relação à doença de Parkinson pode até pensar isso, mas quem tem, ou quem está perto de quem tem, entende muito bem o que a gente está falando. Puxa, a resposta aguda à levodopa, ou seja, tomo remédio, quando faz efeito eu me sinto bem, é uma boa resposta à levodopa. Mas isso não quer dizer, absolutamente não quer dizer, que resolva o problema no dia todo, ao longo dos dias, meses e anos. Então, essa é a diferença. Uma resposta boa à levodopa é uma prerrogativa e é um preditor muito interessante para quem vai estar pensando em fazer cirurgia de Parkinson. Por isso que a gente faz uma das avaliações com um neurologista experiente. Quem faz isso na nossa equipe é a doutora Gabriela. E o que ela enxerga, o que ela vê? Ela vai ver as dificuldades do paciente, todos os sintomas sem a medicação, vai gradar, dar notinha em cada quesito motor e depois toma a medicação e vai ser reavaliado. E isso nos dá uma ideia muito boa se aquela pessoa vai se beneficiar de cirurgia ou eventualmente não. Então, a gente respeita bastante isso, porque com certeza a gente não quer fazer cirurgia em quem a gente acha que não vai funcionar, porque não tem nenhum sentido, né? Então, essas são, enfim, em linhas gerais, as indicações e as necessidades aí de quem está pensando em fazer cirurgia de Parkinson. Então, aqui as avaliações, né? Eu já falei, eu mesmo me adiantei, acho que eu estou um pouco ansioso. Será que é levodopa? Será que... Enfim, então, mas também, então, vamos lá. Consulta inicial, em que a gente praticamente fala o que eu estou falando aqui, e obviamente respondo perguntas específicas, né? Falo para o paciente que, olha, talvez seja interessante para isso, talvez não. A gente é procurado por um grande número de pessoas querendo fazer cirurgia, e a gente olha, bom,
tem uma moça aqui, que depois ela pode contar a história, mas, puxa, doutor, vim aqui, eu acho que eu preciso fazer cirurgia. Aí você fala, tudo bem, vamos, deixa eu entender o seu caso. Aí a pessoa começa a contar, etc. E fala assim, puxa, mas nem pensar. As pessoas têm 2 anos de doença, está tomando remédio de uma maneira irregular, etc. Ela tem muito o que fazer antes de pensar em cirurgia. Pois é, então. Não, mas isso é importante, porque no final das contas, enfim, como médico, como profissional da saúde, como ser humano, enfim, a gente quer que as pessoas melhorem, né? Esse é o nosso trabalho. Fazendo ou não cirurgia, tomando ou não remédio, fazendo ou não reabilitação. Em geral, pelo menos 2 desses tratamentos devem ser praticados, e para quem precisa, cirurgia. Então, vamos lá, avaliação neuropsicológica, que a gente falou, a Fernanda falou muito bem, importante também a avaliação neuropsiquiátrica, né, que está bem, está contida nessa avaliação, essa avaliação neurológica que eu falei. É necessário que se faça uma ressonância magnética, na atualidade é o principal método de imagem que nos auxilia a ver se tem, eventualmente, outras doenças, não só parkinsonismos, né, outras alterações, e, eventualmente, alterações anatômicas, presença ou não de vasos, etc. Então, é importante tanto para excluir outras doenças, é importante para a gente ver a conformação da cabeça de cada um, né? Tem gente que tem, é que nem o nariz, a orelha, né? Tem gente que tem o nariz mais gordinho, outro mais compridinho, etc. E o cérebro também é assim. Temos todos, o cérebro todo parecido, mas eles não são iguais. Então, a gente tem que se basear no exame de ressonância magnética de cada paciente para poder levar em conta na cirurgia. E, em geral, uma avaliação clínica, né? Se a pessoa não tem nenhuma doença, não toma nenhuma medicação, a não ser as medicações do Parkinson, fica muito mais simples. Mas se sim, e é muito comum, né? Diabetes, hipertensão, hipotiroidismo e diversas outras doenças clínicas que podem acompanhar as pessoas e que são controláveis, né? A gente tem uma avaliação prévia, porque algumas delas podem fazer com que o paciente, enfim, aumente o risco de qualquer cirurgia. Outra condição interessante e importante, outras medicações que a pessoa toma. Por exemplo, os mais famosos, né, o AS, mas hoje em dia mais pessoas tomam anticoagulantes. Que, em geral, se você vai fazer uma cirurgia, você quer que, depois que se termina a cirurgia, que a pessoa tenha a coagulação normal do sangue. Então, é necessário que, se a pessoa toma anticoagulante, a gente já tem uma experiência até bem grande em pessoas que são plenamente anticoaguladas, que se desanticoagula, se faz a cirurgia, troca-se as medicações, etc., tem uma rotina para isso, se faz a cirurgia e alguns dias depois se re-anticoagula. Então, isso é perfeitamente factível na atualidade. Então, como a cirurgia é feita? Ela é feita numa operação única? Nem sempre. Na nossa rotina, e como eu disse, o DBS, o que ele trouxe de mais interessante, no meu entendimento, é a possibilidade de chegar em alvos que não são passíveis de se terem uma microlesão, né? Porque antes a gente fazia isso, e de ser aplicado dos 2 lados ao mesmo tempo. Então, na nossa prática, a cirurgia é feita assim, dos 2 lados ao mesmo tempo. A gente até teve uma técnica em 2014, essa técnica até ganhou o prêmio na época no Congresso Europeu, que a gente testou a possibilidade de se fazer cirurgias simultâneas, né, dos 2 lados ao mesmo tempo. E foi algo bastante interessante, que isso encurtou a cirurgia, reduziu o risco e melhorou a acurácia da cirurgia também. Essa foi parte da equipe que estava conosco na época. E os benefícios? O que eu ganho? O que eu ganho com cirurgia? Né? Enfim, a Giovana, acho que ela nem lembra, eu estava conversando com ela agora, ela nem lembra como ela era antes da cirurgia. Que ótimo. Realmente é bom saber. Mas, então, quem tem tremor, o tremor melhora, quem tem rigidez, a rigidez melhora, lentidão dos movimentos, em geral, está presente e também melhora. Melhoram os movimentos involuntários, aqueles que são causados por um excesso relativo da medicação, né, picos da medicação em si. E aqui é algo bem interessante que todo mundo quer saber sobre isso.
E aí, o que acontece com o meu remédio? Posso parar de tomar remédio? Vou fazer cirurgia porque eu quero parar os remédios. Então, assim, até houve uma época em que a gente achava que isso era possível. Hoje em dia, a gente sabe que a estimulação cerebral, que eu falei no início, né, controla a sensibilidade dos circuitos cerebrais à dopamina existente. Mas ela não... cada um faz uma parte. É que nem a história do... O médico faz uma parte, o paciente faz outra. A dopamina faz uma parte e a estimulação faz outra. Então, hoje em dia, nós sabemos que não se tira completamente a medicação, não porque a gente não queira, é porque não é interessante que se faça, porque eles são tratamentos complementares. Mas tem boa notícia também. Em geral, se pode reduzir, em média, 50% da medicação. Em média. Tem pessoas que tomam muito menos remédio depois, tem pessoas que tomam um pouco menos de remédio que antes. Mas, em geral, se reduz. Eu estou falando da cirurgia mais praticada por nós, que é a estimulação do núcleo subtalâmico. Melhora da dor, eu já falei. E isso talvez seja interessante. Às vezes, ninguém não, tem uma grande parte da humanidade, enfim, que não gosta de fazer exercício físico. Um médico amigo meu sempre fala a respeito disso, fala, se você está esperando aquela bruta vontade de fazer exercício físico, não espere, porque ela não vai vir. Então, assim, isso é interessante. Então, faça mesmo sem essa bruta vontade, porque ela não vai vir, nem sempre vai vir. Tem algumas pessoas que sim. Mas, então, eu brinquei dessa questão da vontade, mas é um pouco disso. Por quê? Em outras palavras, a gente tem que ter uma certa disposição para se colocar e fazer atividade física. Se os sintomas estão penosos, a pessoa tem fadiga, tem dificuldade respiratória, tem dificuldade de movimentação, etc., fazer uma atividade física que vai valer a pena, que vai fazer diferença, é difícil, é penoso. E a cirurgia ajuda, né? Então, melhorar a disposição para que a pessoa se coloque um pouco mais num outro patamar em termos de melhora de sintomas e de manutenção da melhora dos sintomas para que ele possa se lançar e fazer atividade física. E, em geral, o bem-estar, né? E a melhora da qualidade de vida. A gente não fala muito sobre isso, mas também foi visto, e isso mudou bastante ao longo dos anos, das décadas, eu diria. Enfim, antes de a gente saber que existia doença de Parkinson, ela já existia, as pessoas já tinham isso, né? Antes dos 1817, que foi descrita a doença, já tinha doença de Parkinson, a gente é que não sabia. E as pessoas já tinham dificuldades e não eram tratadas. Enfim, aí vieram as medicações, veio a reabilitação, meios físicos, cirurgia até, na época, veio antes até da medicação, depois, com a ciência progredindo, etc., se viu que a dopamina estava envolvida, né, nos movimentos e que a falta dela causava certas alterações, e aí depois se viu que a reposição de dopamina, por exemplo, com a levodopa e as outras medicações, trazia uma boa melhora, só que temporária, e aí tinha que tomar de novo, enfim. O fato é que, no nosso entendimento atual, o que as terapias proporcionaram foi não só a melhora da qualidade de vida, mas os pacientes, as pessoas com Parkinson, vivem mais hoje em dia do que há 30, 40, 50, 80 anos atrás. Isso é muito claro, é só estudar um pouquinho a história. E, mais recentemente, tem um trabalho científico mostrando que pessoas que passaram por cirurgia versus pessoas com Parkinson parecido, idade, etc., que não passaram por cirurgia, num segmento curto até, se viu que as pessoas que passaram por cirurgia viveram mais tempo, não só da qualidade de vida, mas também uma sobrevida mais longa. Isso já foi descrito. E como é a cirurgia em si? Está vendo que eu peguei um pouco do lugar do Alexandre, né? Porque eu resolvi eu mesmo pôr as perguntas, né? Aliviei a parte dele. Mas, enfim,
Então, como é que é? Como que é o pós-operatório? Então, em geral, uma internação curta. Na nossa prática atual, a gente não usa, praticamente não usa internação em UTI no pós-operatório, o que aliviou bastante, né, a rotina dessa cirurgia. É necessário que se use antibióticos para reduzir o risco de infecção, todos os cuidados na sala operatória, uso de antibióticos, cuidados com as incisões no pós-operatório. Aí tem o 50-50, né? Metade, a gente tem que orientar e o paciente tem que fazer e cuidar bem da ferida operatória, né? Então, a orientação e os cuidados, o paciente fica mais ativo, pode caminhar já no pós-operatório, primeiro dia, segundo dia, ainda no hospital. Ainda mantém algumas medicações, em geral, a maior parte das medicações que o paciente entra, ele ainda mantém, ou às vezes a gente pede para modificar. Depois se vem num retorno clínico, né, ambulatorial, em que a gente reanalisa como estão os sintomas, etc., medicação, eventualmente outras dificuldades que o paciente pode ter tido, vê a possibilidade de já retirada dos pontos, que são poucos, né, das incisões aqui. Aqui, a incisão daqui, em geral, a gente não precisa retirar, porque os pontos são internos. E aí se faz o início da programação e os parâmetros de estimulação. Hoje em dia, como tudo, a tecnologia está nos ajudando bastante, a gente tem alguns outros passos que se seguem, e aí o segmento longo depende de um acompanhamento periódico, assim como também a doença depende, né, de um acompanhamento médico periódico. Tanto para ver medicação, mas agora também para fazer eventuais modificações, não no aparelho em si, mas no tipo de estimulação que ele vai fazer. Se é mais forte, se é mais fraca, ou se é numa localização ou em outra, ou o tipo, né, os outros parâmetros de estimulação que podem ser modificados. Isso faz com que haja melhora de certos sintomas, agravo de outros, e a gente vai conduzindo. Ao longo dos anos, como a doença é, de certo modo, progressiva, o que a gente tem que fazer é readequar esses parâmetros de estimulação ao longo e dependendo da necessidade. Se novos sintomas ocorrem, que antes não ocorriam, mesmo tendo sido operados, outros sintomas podem ocorrer. Então, a gente tem que monitorar isso e fazer modificações. Então, agradeço a atenção de todos e, obviamente, a gente está aberto para outras perguntas e também, enfim, perguntas que não são relacionadas também à cirurgia, a gente pode fazer para outros membros aqui da equipe. Obrigado. Realmente acabou ficando um pouco difícil de encaixar as perguntas, porque foram, na maior parte, contempladas pela aula. Eventualmente, a gente possa até repetir para ficar de forma mais sintética, né? Mas tem uma em particular que veio da plateia e também a Maria de Fátima Silva Souza fez pelas redes sociais, que é: qual a durabilidade da cirurgia de DBS para Parkinson? Tá. Quando uma pessoa faz essa pergunta, também tem várias respostas. Se existe a durabilidade da bateria do aparelho é uma coisa, mas eu acho que o que mais as pessoas têm o interesse de saber é quanto tempo, já que a doença não vai passar, quanto tempo da minha vida, nos anos vindouros, a cirurgia vai conseguir ajudar meus sintomas. Então, assim, isso é variável, mas nós temos hoje, de paciente para paciente, mas nós temos hoje segmento, tanto de experiência nossa, mas também de literatura, de pelo menos 15 anos de pessoas que, então, já tinham doença de Parkinson, fizeram a cirurgia, passaram até 15 anos com a estimulação ativa, e depois de 15 anos, se a gente ligar e desligar o aparelho, porque isso é possível, foi registrado que havia benefício. Então, sem a estimulação, os sintomas estavam piores do que com a estimulação. Novos sintomas podem vir, que a gente não está esperando, nem se tem isso antes da cirurgia, e ao longo do segmento, outros sintomas podem ocorrer.
Então, também, isso é algo que a gente tem que lidar com eles. Alguns deles, a estimulação também vai ajudar e outros não. Então, a gente, com experiência e atenção para se ver os sintomas que estão eventualmente chegando e também podem agravar a qualidade de vida, identificá-los e ou fazer modificações na estimulação, ou medicações, ou intensificar a reabilitação, enfim. Então, na nossa prática, a gente tem diversos pacientes já com bem mais de 10, 12, até mais anos do que 16, 17 anos de cirurgia, que se utilizam e cuidam bem dos seus estimuladores, alguns deles com sistemas recarregáveis, outros com sistemas não recarregáveis, que precisam ser trocados a cada 4, 5 anos. Então, essa é a ideia geral. Quando recarregável, a gente não faz 25 anos que a gente implantou o primeiro recarregável, ou que se implantou o primeiro recarregável, mas o fabricante, né, a Boston Scientific, assegura que o não recarregável duraria 25 anos. Então, recarregável. Que o recarregável duraria 25 anos. Então, apesar de a gente não ter essa experiência ainda, está todo mundo novinho aqui, né? Enfim, o fato é que os sistemas recarregáveis são muito melhores do que no passado. A gente teve experiência com outros sistemas e hoje em dia é necessário que o paciente cuide do aparelho, etc., faça recargas periódicas, mas é muito mais leve e menos complicado do que já foi. Então, isso é possível também. Sim. Outra pergunta, de pós-operatório, em quanto tempo o paciente pode retornar a atividades físicas leves ou intensas, por exemplo, como treino em academia ou esporte? Perfeito. Na verdade, as pessoas se sentem melhor já nos dias subsequentes à cirurgia. Então, teoricamente, não há uma grande... não é necessário que a pessoa pare completamente a atividade física. E, além disso, a gente estimula que o paciente saia da cama, ande, vá ao banheiro, ande no corredor do hospital, e em casa saia, etc. Então, não há uma restrição física depois da cirurgia. Claro que tem algumas coisas que não se deve fazer, pelo cuidado com as incisões em si, que atividade física muito vigorosa, lutas marciais, etc., porque tem gente que faz, enfim, mesmo ter sido operado. Tem que ter certos cuidados. Nos primeiros 20 dias em que a estimulação já está funcionando, etc., já passou em retorno, mas a cicatrização das incisões ainda não está completa, deve-se evitar mergulho, piscina, sauna, banheira, submersão em água, porque isso pode trazer a possibilidade de ter infecção. Então, depois que já cuidou, fez a cirurgia, todos os cuidados foram feitos, tomou antibiótico no hospital, etc., mas aí, sem querer, fez algo que não devia, e aí pode ter uma infecção. Isso é importante também. Então, na verdade, não há restrição à atividade física. Mas bom senso é interessante, a gente conversa com o paciente a respeito. Doutor, posso pular de asa delta? Enfim, pode, né? Não há uma restrição. Né? A gente, né, uma outra coisa é a questão da direção, mas a gente pode falar sobre isso na sequência. Tem outra aí? Foi já citado, mas para ficar mais sintético, quais sintomas são os que mais melhoram com o tratamento com DBS? Sim. E quais são possíveis efeitos colaterais desse tratamento? Sim. Também? Excelente. O DBS também, além de ser aplicado dos dois lados, poder tratar a doença, os sintomas dos dois lados, ele tem uma questão que é diferente dos outros tratamentos, que ele potencializa o efeito da levodopa. Então, no teste pré-operatório, a gente vê sintoma a sintoma que o paciente melhora com levodopa. Então, puxa, meu tremor melhora com levodopa? Tremor melhora? Puxa, quando o remédio está fazendo efeito completo,
eu estou sem tremor? Sim. Então, muito provavelmente a cirurgia vai melhorar muito o tremor. A rigidez, a mesma coisa. A bradicinesia, a mesma coisa. Distonia, sim. A distonia do off, que é aquela contração dolorosa ou no pé, ou no braço, enfim, em alguns lugares do corpo, melhora muito com a cirurgia. O que mais? Sintomas como o freezing, né, que é o congelamento do andar, né, aquela dificuldade de encadear os passos de modo que você progrida. Esse freezing depende. Existem alguns tipos de freezing que não melhoram com cirurgia e outros que sim. Fundamentalmente, se melhora com levodopa, a pessoa vai diminuir esses episódios de freezing depois da cirurgia. Se o freezing é resistente à levodopa, ou seja, não melhora, isso a gente olha, porque frequentemente é algo que o paciente, puxa, doutor, eu vou parar de ter isso? Ou vai melhorar a questão do freezing? Então, aí que está. A avaliação pré-operatória bem feita, a gente pode responder isso com uma grande assertividade para cada um, individualmente. Então, isso realmente é interessante que se faça. Então, até sintomas que, em geral, não são tão afeitos, né, da cirurgia, pode-se melhorar também. Não, eu só queria complementar que o tremor é um sintoma diferente. Sim. Né? E não, acho que pode falar. Talvez o tremor ele seja o sintoma que pode não melhorar tanto com a medicação, mas que melhora muito com a cirurgia. O que é muito comum é que para a gente ter um controle satisfatório do tremor, muitas vezes tem que usar uma dose muito alta de medicação, que não é alguma coisa razoável. Então, mesmo se o tremor não responde completamente ao remédio, ele provavelmente irá melhorar com a cirurgia. Exato. Em termos de problemas, né, efeitos colaterais, existem... Então, assim, se a estimulação está sendo feita naquela região em que é necessário, né, para a redução daquela hiperatividade dos neurônios, em geral, há melhora importante. Se o eletrodo fica não exatamente naquele ponto, mas está próximo, e agora a tecnologia tem ajudado bastante em redirecionar a estimulação para aquela região que a gente quer e não estimular regiões que a gente não quer. Todas as regiões, todos os alvos de implante para Parkinson, a região que a gente quer chegar, ela está ladeada, ela é vizinha de diversas outras regiões que causam efeitos colaterais. Então, a gente até sabe e tenta controlar isso durante a cirurgia para que se evite sintomas outros que não a melhora dos sintomas do Parkinson que a gente quer. Então, os testes intraoperatórios são feitos exatamente para isso, para evitar que outros sintomas... No passado, havia muita alteração da voz, por exemplo. Então, a paciente tendia a ter uma redução da voz, redução do volume da voz, ou dificuldade de falar, etc. E hoje em dia a gente vê muito menos isso. A qualidade da cirurgia tem melhorado nas últimas décadas e a tecnologia também tem nos ajudado bastante a reduzir efeitos colaterais. Existem outros, e que cada caso é um caso, né?